Cumprimento a todos. Boa noite. Boa noite. O meu texto, ele se encontra em João 3,16, que diz o seguinte. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos orar? Pai, queremos te agradecer por mais esse dia, Senhor, que tivemos a oportunidade, Senhor, de desfrutar da Tua graça e da Tua misericórdia em nossas vidas. Te agradecer agora por esse momento de ensino que teremos também com o pastor Jardel e também, Senhor, que possamos estar atentos a tudo que o Senhor tem para falar através da vida dele, Senhor. É isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. No versículo 16 de João 3,16, fica claro que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Mais à frente deixou de ser unigênito e tornou-se primogênito de muitos irmãos. Logo depois, continuando o versículo 16, vimos que para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o propósito maior de Jesus é trazer a vida eterna para a humanidade, resgatar o que estava perdido. Ele veio nos resgatar das mãos de Satanás. No versículo 17 diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. No versículo 17 é um pouco polêmico por causa daquelas pessoas que amam viver no pecado e que querem trazer para a sua vida pecaminosa algo como se fosse algo natural, como defesa. Alguns dizem: você não pode me condenar, porque nem Jesus me condenou. Jesus deixa claro nesse versículo, pois o propósito de Jesus nesse versículo era trazer a salvação. Mas observamos porque continua para que o mundo fosse salvo por ele. Novamente vimos que o propósito de Jesus era trazer a salvação. Se formos para o capítulo 12, de João, versículo 47. Vamos para João 12, 47. Que fala: e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então, irmãos, diz: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque ele não vem para julgar o mundo, e sim para salvar. Deixa claro novamente que ele não vem para julgar, mas sim para salvar. Em João 12,48 diz assim: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. A própria palavra o julgará no último dia. Quando ele fala em guardar as minhas palavras, é você ouvir e praticar. Aí sim você está guardando. Então, no último dia, será avaliada a minha e a sua vida, como está escrito na Bíblia. No versículo 18 de João 3,16 diz assim: Posso ler? Pode. Aquele que crê no Filho não é julgado,
mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. Diz assim, quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Esse crer aqui ele se refere a viver, e você pratica a palavra. A condenação é isso. No versículo 19 diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas palavras eram más. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, porque suas obras eram más. No versículo 20 diz assim: porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então no versículo 20 diz assim: aquele que pratica o mal detesta a luz. Isso é o que diz a palavra e não eu. Detesta a palavra e não se aproxima da luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, a diferença de quem pratica a verdade ama a luz e quem detesta ama as trevas. Boa noite, gente. Boa noite. Já foi apresentado, né, devidamente. Você fala sobre o nome também? Tá ali, ó. Olha, um deles, né? Porque o outro é mais complicadinho de falar, mas... trouxe a Zanda também, né? A outra Elisandra, né? Vocês irmãos viram, tempos atrás a gente pediu oração por um rapaz da nossa igreja. Fala, né? Ele parecia novo, mas não era tão bonito, né? O Marcelinho, esposo da Zanda. Infelizmente ele veio a falecer. Um cara muito especial lá na nossa igreja. E a gente trouxe a Zanda com nós aí, trouxemos a Fernanda também, né? Coisas boas, tá conosco aí. Fica muito feliz também com as orações dos irmãos. E eu gostaria de orar também, né? Porque antes de tudo isso aqui é uma aula, a gente vai usar a mente, mas que o Espírito de Deus use para nos edificar. Esse é o principal objetivo que nós estamos aqui. Não é só para encher o nosso arcabouço de informações, né? Tem igreja que é assim, é cheio de informação, mas vazio de coração. Né? Muita informação, pouca transformação, e acaba usando, e a informação acaba sendo uma arma, né? Acaba usando a informação para ferir muitas vezes os outros, machucar. E a intenção de nós fazermos, estudarmos teologia é o crescimento. Isso que Paulo fala também, né? Que é para a nossa edificação, para o nosso crescimento, nosso consolo mútuo. Cumprir que estamos aqui, para que nós possamos ajudar outros depois com o conhecimento da palavra que somos passados. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós queremos pedir a tua orientação, a tua direção, a tua sabedoria. Ao Espírito Santo, pedimos para que o Senhor nos guie, nos oriente, Pai, na tua palavra. Que também o Senhor nos venha a nos alimentar pela tua palavra, nos edificar. E também, se há alguma dúvida, que o Senhor nos ajude, Pai, a nós solucionarmos. Que o Senhor também esteja dirigindo esse momento em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, foi passado aqui introdução ao Novo Testamento, é isso? Essa é a matéria de hoje, né? Eu acho. Não tem como a gente passar toda uma introdução numa aula, certo? Olha só o livro que... Esse livro aqui é um livro que eu tive na faculdade, mas eu vi que o material de vocês, o pastor me passou por PDF, e ele é baseado nesse livro aqui. Basicamente, muitas coisas são pensamentos tirados desse livrinho aqui. É um alemão que se escreveu, né? Introdução e síntese do Novo Testamento. Então, algumas coisas eu li aqui. Tem também um outro livro que eu dei uma olhada, que é do Carlos Oswaldo Pinto, que
foco e desenvolvimento, ele pega aqui só o argumento principal e tal, muito legal. Mas o que vocês têm, eu vi que é um material bem legal. Ele é resumido, mas está bem explicado, bem sintetizado, e as informações importantes estão ali, certo? Eu gostaria de falar um pouco sobre essa questão de introdução. Quando se fala em introdução, normalmente a gente vai para essa questão mais de linha de pesquisa. Por que esses teólogos fazem introduções? Essas coisas que eu, particularmente, não acho tão legal assim estudar, né? Tem gente que gosta mais. Quer ver a autoria, quando foi escrito, tentar pegar o plano de fundo da época, o contexto histórico, porque isso vai nos ajudar a entender e a interpretar melhor a intenção do autor ao passar a mensagem, primeiramente para os ouvintes originais, tem que entender porque a mensagem teve um ouvinte original, tá? Não é assim Deus fez a Bíblia assim, pá. Claro que no plano eterno de Deus, a Bíblia foi feita para todos os cristãos. Então todos os livros no plano eterno foram feitos para todos os cristãos em todas as eras. Tanto que nós temos a Apocalipse, a carta às 7 igrejas, que representa basicamente as igrejas de todas as eras, desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda. Então a Bíblia ela foi feita para todos os cristãos. Mas originalmente, o que originou? Foram situações específicas. Uma heresia que estava surgindo em alguma igreja, que aí basicamente o apóstolo Paulo era quem refutava, ele mandava uma carta para a igreja tentando refutar aquelas heresias, para que a igreja continuasse na pureza da fé. Ou então, alguns problemas de relacionamentos. Paulo teve um problema até mesmo ele com uma igreja, em que ele teve que tratar, né? Nós temos a carta de 2 Coríntios, que é quando ele tenta restabelecer a confiança da igreja na sua pessoa, no seu apostolado. Nós temos, por exemplo, a carta aos Romanos, que é uma grande enciclopédia, um tratado teológico da mais alto gabarito, em que o apóstolo Paulo ele está querendo ganhar os romanos. Ele não fundou essa igreja, mas ele está querendo ganhar os romanos para quê? Para que eles sejam parceiros e colaboradores na missão dele. Qual seria essa missão? Ele queria começar um trabalho evangelístico na Espanha. Então ele diz para os romanos que eu gostaria muito de visitar, mas ainda não tive oportunidade. Mas também eu não quero plantar igrejas onde já tem evangelho, ele diz, onde o evangelho já está sendo pregado, para não trabalhar no campo alheio. Então ele diz assim, mas gostaria muito de desfrutar da companhia dos irmãos e consolarmos mutuamente. Olha só o grande apóstolo Paulo, com toda a sabedoria, dizendo que ele estava querendo ser consolado pela igreja, ou seja, ser edificado com as palavras de exortação, de consolação daqueles irmãos, e ao mesmo tempo ele estava dizendo que queria consolar aqueles irmãos e também alimentá-los. Então você vê que o papel, esse sempre é um papel de mãos duplas, né? De via dupla. Então o pastor, né, um pregador missionário, ele nunca é só alguém que passa as coisas, ele também é alguém que recebe da igreja. Então é uma retroalimentação, tanto que ele também recebe a consolação, ele recebe o ensino, recebe a direção, a exortação, ele também vai passando aquilo que ele entende que Deus vai ensinando. Eu quero trabalhar algumas coisas aqui. Então, uma introdução trata os livros basicamente como um documento antigo. Como é que se estuda um documento antigo? Vão pegar qualquer documento antigo aí, eles vão pegar aquele documento e vão fazer uma pesquisa. Quem escreveu, se eles sabem quem escreveu, vão dizer qual foi o ano da escrita, qual é o tipo de literatura que foi escrito, qual é o tipo da escrita, é uma carta, é uma ficção, o que o autor estava, qual é o propósito. Então, as introduções tentam tratar como se fosse um documento antigo. Então, ela tem que ter o que é uma base histórica, tem que ter veracidade, ela tem que ter esse tipo de situação. Então, os críticos da Bíblia, eles vão para esse tipo de situação. Não sei se consigo tirar essa barra aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Então, os críticos eles vão para
para isso aí. Se eles não tiverem essas situações bem elencadas, comprovadas historicamente, que realmente pudesse ter existido, eles refutam na hora. E a Bíblia é o livro que mais sofre ataque dos críticos. Eles tentam refutar, os vários livros da Bíblia, eles tentam refutar, realmente, será que foi Paulo que escreveu essa carta? Não foi. E aí o que eles pegam? Tudo que Paulo escreveu, a maneira que ele escreveu, o jeito que ele escreveu, eles tentam fazer comparativos. Opa, isso aqui não está tão legal, isso aqui não está batendo. Isso tem ajudado muito a igreja, sabe por quê? Porque quanto mais eles tentam bater, mais fica latente o quanto a Bíblia é verdadeira. E o quanto a palavra de Deus é inspirada. E o testemunho bíblico, ele é verídico. E também tem ajudado um pouco a igreja. Por exemplo, tem um livro no Novo Testamento que até hoje não se sabe quem foi o autor. Alguns dizem que foi Paulo, que é o livro de Hebreus. Mas a escrita dele, se você for ler Hebreus e as cartas de Paulo, é um outro tipo de escrita, é um outro tipo de desenrolar, o grego é um grego diferenciado também, porque eles têm que ir nas originais e ver como é que é esse desenrolar. É um grego com uma gramática rebuscada, alguém muito culto também que escreveu. Então eu fico com dúvidas, será que foi Apolo que escreveu, né? Também um homem muito versado nas escrituras? Será que foi talvez Áquila, né? Junto com Priscila? É um livro que hoje está aberto. O resto, nós temos aí comprovação desse pessoal aí que estuda isso e eles entendem como autoria, né, as 13 cartas de Paulo, que também foram autoria dele, os evangelhos, eu tenho os testemunhos dos pais da igreja, desde Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, isso é uma introdução. A introdução trata dessas questões. Então, ela visa elucidar o pano de fundo, examina as características literárias de tudo isso, tá? Então, todas essas coisas são importantes, porque elas ajudam a entender a mensagem. E isso é o mais importante. Porque o mais importante é que nós tenhamos ter um encontro pessoal com o conteúdo da revelação bíblica. Porque esse conteúdo é o que salva. É o conteúdo da Bíblia que salva. Alguém pode não saber muita coisa de quem escreveu tal carta, não saber de nada. Mas se ela conhecer um versículo da Bíblia, e esse versículo o Espírito Santo usar para salvar, e como tem casos assim, que um versículo Deus usou e salvou uma vida, salvou uma alma. Deus foi lá, o Espírito Santo usou aquele versículo para salvar. Cumpriu o papel, né? Isso é o mais importante. Então, o mais importante que nós temos que ter em mente é que o conteúdo, esse conteúdo tão especial da Bíblia, ele precisa fazer parte do nosso ser, precisa nos alimentar, porque nas questões do dia a dia, nas questões difíceis que nós vivemos, o que vai contar mesmo é esse conteúdo da revelação bíblica, é o conteúdo da Bíblia. O que conta é isso. Então, essas outras questões, elas vão nos ajudar a entender melhor, a aplicar melhor. Para quê? Para que nós venhamos a evitar heresias, muitos ensinamentos errados que muitas vezes surgem. Então é muito importante esse estudo para que possamos entender melhor o papel da Bíblia, como a Bíblia é. Isso aqui vocês já passaram, essa questão aqui da divisão dos livros do Novo Testamento? Quem sabe quantos livros tem no Novo Testamento? 27. Quanto? 27. 27. Muito bem. Nós temos aqui, são 5 gêneros, né, de livros. Os Evangelhos, temos 4. Aí nós temos um livro histórico do Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos. As 13 cartas de Paulo, reconhecidamente, as 13 cartas foi Paulo que escreveu. E temos as cartas gerais, que aí são cartas, a gente chama de gerais, porque elas não tinham endereço específico, elas eram quase tipo uma encíclica, para um povo específico. Que Tiago diz, né, aos da dispersão. Pedro também fala, né, aqueles que estão dispersos, ou seja, cristãos que estavam espalhados no mundo antigo, não tinham uma cidade específica, um local específico, né? As epístolas gerais, as cartas gerais, e aí um outro gênero, o apocalíptico.
Então, essa aqui é a divisão que nós temos, digamos assim, dos gêneros literários, tá, do Novo Testamento. Então, vamos já começar nos evangelhos, né? Evangelhos é a principal fonte de informações sobre a vida, a obra e o sofrimento de Jesus. Os evangelhos, todos eles, os 4, eles reservam a maior parte do seu tamanho, da sua escrita, para a parte final. 30% de todos os evangelhos, mais ou menos 30% começa o sofrimento de Jesus, né? Começa lá a traição, a Santa Ceia, aí ele é preso, os julgamentos que são forjados, a crucificação, sua morte, sua ressurreição. 30% dos evangelhos ele dá essa ênfase. Por quê? Porque a Bíblia, ela é esse livro que o clímax ela aponta para Jesus. E o que Jesus fez foi a sua principal coisa. Ele ensinou, e é excelente, né? Porque a própria palavra viva ensinando a palavra de Deus, o verbo encarnado. Ele fez curas, ressuscitou pessoas. Mas se Jesus não morresse, não ressuscitasse, nós não teríamos o perdão dos pecados. A obra de Deus só é completa porque Cristo morreu. Isso foi plano de Deus, pré-ordenado por Deus antes da fundação do mundo. E Deus já tinha feito esse plano, escolhido esse plano para salvar nós. Antes da fundação do mundo, a Bíblia diz que você foi escolhido para andar no caminho de Deus, para ser um filho de Deus. Sabia disso? Antes do mundo existir, antes de tudo isso, Deus escolheu você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então, são os livros mais importantes do Novo Testamento porque eles são a base, tá, da vida de Jesus. Devemos tudo que a gente sabe sobre Jesus dos Evangelhos. O que acontece? Os Evangelhos também, mas eles não são uma biografia. Engana-se quem acha que o Evangelho é uma biografia. Porque a biografia tem mais detalhes um pouco. A biografia você vai saber da altura, da cor da pessoa, o que ela fazia, não fazia, o que ela gostava de fazer ou não, o que ela comia ou não. Né? Tem muito mais detalhes. Os Evangelhos não estão preocupados, eles têm muito poucos detalhes acerca disso, tanto que não fala da aparência de Jesus, né? Não fala da comida preferida de Jesus, onde ele mais gostava de brincar quando era criança. Então é um tipo ainda diferente de uma biografia, não é bem uma biografia. Ele conta histórias do que Jesus fez, mas não é uma biografia como a gente conhece hoje. Tá? E o termo euangelion, né? Esse termo euangelion do grego, que hoje nós transliteramos, né? Falamos evangelho, esse termo vem de lá, é uma palavra que já vem de lá e ela pegou o mesmo significado. Esse termo, originalmente, ele significava pagamento pela transmissão de uma boa notícia. E disso se desenvolveu a expressão boa notícia ou notícia de vitória. Então o evangelho quer dizer uma notícia de alegria, uma notícia de vitória. E era basicamente quando o exército romano ganhava uma batalha, aí ia um mensageiro, e ele ou ia avisar lá Roma ou alguma outra que fosse mandada, e ele ia levar as boas novas de que eles foram vencedores. Normalmente eles pagavam para quem enviava essa notícia. Um caso interessante até acho que é 2 Samuel, que o rapazinho, depois que o exército de Davi ganha a batalha de Absalão, um deles sai correndo a 1 milhão, ganha do outro na corrida para contar para o rei Davi que o filho dele tinha morrido. Você se lembra dessa história? Mas ele chega lá e fica quieto, não fala nada. Correu do lado e ficou quieto, um mensageiro que não tinha mensagem nenhuma. Aí chega o outro e fala. Então, o Evangelho é a mensagem das boas novas. Então, é um termo muito usado. É um termo principalmente usado, sabe para onde? Para o imperador, para o César. César se intitulava o Salvador. Então, quando nasceu César, quando César subiu ao poder, quando era aniversário do César, eles falavam que isso era o Evangelho. Então, ela tinha esse contexto
em Roma. De ser uma boas novas acerca do quê? Do César. Porque para os romanos, lembra que eles adoravam a César. O culto a César era muito importante. Então, esse termo evangelho era usado para o César. Mas aí, parecem uns caras chamados cristãos, né? Ou melhor, aparece Jesus anunciando o evangelho. E o termo evangelho, na verdade, ele começa a ganhar forma na igreja primitiva, ou mesmo o termo evangelho como livro, porque Jesus fala em evangelho, a gente vê Mateus, Marcos, Lucas e João. Só que o evangelho originalmente ele era uma notícia a ser dada, ele não era um livro de gênero literário. Ele passou a ganhar esse termo de gênero literário com a igreja primitiva, em especial pelo livro de Marcos, porque Marcos começa assim, princípio do evangelho de Jesus Cristo. E aí tem até um pouco de discussão, quem veio primeiro, né? Mateus ou Marcos? Quem é que foi primeiro? Tem uma discussão aí da fonte, né? Alguns dizem que Mateus pegou o material de Marcos, então ele aperfeiçoou, ele escreve em cima de uma ótica, né? Porque tinha um público diferente. Alguns dizem que Mateus veio primeiro, outros Marcos, né? Então ele vem, olha só, Marcos 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse termo Evangelho, ele quer dizer uma boa notícia. Na Bíblia, o Evangelho, se você perguntar o que é o Evangelho, se alguém perguntar para você, o que você responderia o que é o Evangelho? Na verdade, é um relato, né, sobre tudo que aconteceu sobre a vida de Jesus, né? Então, conta praticamente toda a história de Cristo na Terra. Tá. Mais alguém? Se alguém perguntasse para você hoje, Evangelho, o que é isso? Se você falasse, olha, eu estou pegando o Evangelho, as pessoas às vezes nem entendem, nem sabem que os pessoas de fora não têm noção do que é. Mas o que você vai responder para essa pessoa? Eu creio que o Evangelho já diz que vem de evangelizar, de levar uma palavra de boas novas, uma palavra de conforto, falar sobre o amor de Deus, no meu pensamento, né? Estamos chegando perto, é isso aí, estamos alinhando. Então, essa ideia de entender o Evangelho é de evangelizar, né? De falar de Jesus para alguém. Lembra que no contexto ali que é uma mensagem que é dada. E quando Jesus fala, o Marco ao princípio do Evangelho, está querendo dar o que? Uma notícia, uma boas novas. Então, o Evangelho é uma boa notícia, uma boa nova. Se nós fôssemos dizer o que é o Evangelho, se nós fôssemos ser detalhistas, como que é o nome do irmão mesmo? Iporã. Como o irmão Iporã disse, a gente poderia ficar dias, né? Explicando o que é o Evangelho e tal. Mas se nós quiséssemos resumir, poderíamos dizer simplesmente aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios 15. Abre lá 1 Coríntios 15. Veja, 1 Coríntios 15, ler a partir do versículo 1 até o 4. Alguém gostaria de ler? 15. 1 até o 4. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Porque ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Entendendo que é o Evangelho aqui? O que Paulo diz para esses irmãos? Vou lembrar do Evangelho que eu preguei para vocês, que vai ser bem resumido. Vocês receberem, vocês vão encontrar salvação, vocês serão salvos se vocês retiverem conforme
vou-lo preguei a vocês. Antes de tudo, o que Paulo diz? Vos entreguei o que também recebi. Paulo também recebeu o Evangelho. Ele não conheceu Cristo na terra. Lembra? Ele conheceu depois, quando Cristo aparece para ele no caminho de Damasco, quando ele está perseguindo. Mas antes disso, ele recebeu um Evangelho. Possivelmente ele já tinha ouvido falar desse Jesus, que ele estava recusando a crer, contra a própria consciência. E as pessoas se endurecem muitas vezes com o Evangelho, né? Mas olha o que ele diz. Eu vou passar para vocês aquilo que eu recebi. Essa era a tradição da igreja primitiva. O que é? Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Se fôssemos resumir o Evangelho seria boa notícia de que um homem sem pecado, Cristo, Filho de Deus, veio para essa terra, morreu para pagar o preço dos nossos pecados. Mas ele não ficou pendurado numa cruz, ele ressuscitou no terceiro dia. O Evangelho é isso. É a boas novas de que Cristo veio, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, está à direita de Deus Pai. Então, essa seria a boas novas, resumidamente, é o que Paulo falou, né, para os coríntios. O que me importava, Paulo fala em 2 Coríntios, é pregar Cristo e este crucificado. Resumidamente, o Evangelho é falar de Jesus. É uma boa notícia. Nesse tom religioso, é a boa notícia acerca do rei. Não o rei de Roma, não César, mas o verdadeiro rei. O verdadeiro rei que veio ao mundo. E esse rei é Jesus. Ali, claro, o irmão Icoro falou sobre contar toda a história. É ótimo, né? Que nós tivemos essa oportunidade, essa abertura para ensinar o Evangelho. Vida e morte, né? Ressurreição. Vida e morte, é isso aí. Seria ótimo, né? Mas se nós quiséssemos entender, a boa notícia é essa. É Cristo. O Evangelho é a boa notícia acerca de Jesus. Mas e aí o que acontece? Ele ganhou esse contexto, nós chamamos de Evangelho esses livros, por causa dessa questão de Marcos. Ele começou a chamar o princípio do Evangelho, o início do Evangelho. Então a igreja primitiva ela fazia assim, ela não dizia Evangelho de Marcos, como nós dizemos, nem Evangelho de Mateus, de Lucas, de João, sabia? Porque não era o Evangelho de Mateus, de Lucas, de João, de Marcos, de Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo. Segundo Marcos. O Evangelho de Mateus. O Evangelho de Jesus segundo Mateus. O Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Porque o Evangelho ele é de Jesus. É as boas novas de... Não é eles que estão falando com as boas novas. Mas eu quero dizer assim. É o Evangelho segundo a visão de Marcos. Evangelho de Jesus Cristo segundo a visão de Mateus. Segundo a visão de Marcos. Segundo a visão de Lucas. Porque cada um deles eles estão falando que é o Evangelho. Mas segundo uma ótica, segundo um público-alvo que eles estão querendo atingir. Tá, vamos somar as biografias, tá? Podemos definir evangelhos da seguinte forma: são proclamações sobre Jesus Cristo em forma escrita, no sentido de registrarem os atos e as palavras de Jesus. Então, o Evangelho, em suma, é a proclamação de Jesus. O que os evangelistas querem fazer? Proclamar Jesus. Essa é a ideia. Então, não tem propositalmente essas coisas que eu falei, esses detalhes que uma biografia tem. Esses detalhes da vida de uma pessoa que não tem nos evangelhos. Porque eles estão querendo proclamar o Evangelho de Cristo. E o que era mais importante? É a vida, a obra, a morte e a ressurreição. Então é isso que importava. Então por isso que eles selecionaram os materiais. Os evangelhos, cada um dos evangelistas selecionou o seu material de acordo com o seu propósito, com o objetivo que eles tinham em mente e com o público-alvo. E tudo isso inspirado pelo Espírito Santo. A Bíblia fala, né? Pedro fala que nenhuma escritura foi dada por elucidação humana, provém de particular elucidação, mas homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, né? Eles então escreveram a palavra de Deus. O objetivo dos evangelhos, no finalzinho dele,
Aí nós podemos pegar até o Evangelho de João, ele diz assim, João 20:31. Qual que seria? Promover a fé para que eles creiam. Quem abriu pode ler? João 20:31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, esses são os objetivos. O Evangelho, então, é falar de Jesus. Eles apresentam Jesus. Nós vamos conhecer Jesus nos Evangelhos. Os Evangelhos é que vamos apresentar Jesus. Quer conhecer Jesus? Tem que estudar os Evangelhos. Não tem como. Porque Paulo vai falar dos desdobramentos, por exemplo, Romanos. Ele fala o que a crucificação de Cristo fez. Ela foi a expiação para os nossos pecados. Ou seja, ela é o ato de Deus justificar o pecador. Então Paulo vai falar do desdobramento dessa obra de Cristo, da morte de Cristo. Paulo vai falar de como esse Evangelho transforma a vida das pessoas nas igrejas e como tem que ser o nosso relacionamento das pessoas nas igrejas. As cartas gerais também. Então, quer conhecer Jesus? Não tem como conhecer Jesus sem ler os Evangelhos. Quem aqui já leu os 4 Evangelhos? Quem já leu aqui 3 dos Evangelhos? O 2. Sim, acaba rápido. Acabou já eles, assim, de Mateus a Lucas, né? João, Mateus, Marcos e João. Mas já li os 4. Então, se quer conhecer Jesus, e por isso que ele é o documento mais importante da igreja, são os Evangelhos, porque ele fala da pessoa mais importante que já existiu, que é Cristo. Todos os outros são um desdobramento de quem foi Cristo, né? Ou daquilo que aconteceu pela vida de Jesus. Então, a expansão da igreja, ela exigia a transmissão de um documento. A igreja começou a crescer, não tinha, né? A primeira igreja de Jerusalém começou a crescer, começaram a evangelhos se difundir em outras localidades, não tinha um documento específico. Os apóstolos, que eram testemunhos oculares, não podiam estar em todos os lugares, então começaram a aparecer o quê? Evangelhos. Você vê que os autores dos evangelhos, nós temos João, que foi um dos apóstolos, né? E Mateus, que era um cobrador de imposto, Levi. Marcos, ele não foi apóstolo, e também Lucas não, mas eles andaram diretamente com os apóstolos. Marcos, ele acompanhou Paulo e Barnabé numa viagem missionária, na primeira viagem, tá? E depois ele acompanhou Pedro em Roma, sendo um auxiliar de Pedro. Então ele ouviu oralmente aquilo que Pedro viu e ouviu de Jesus, também de Paulo. Lucas, ele também, nós vamos ver em Atos, lá de 16, que Lucas ele embarca com a companhia com a equipe missionária de Paulo, e aí a partir de Atos 16 ele começa a dizer, a escrever na primeira pessoa do plural. Então ele começa a dizer: nós fomos, então aportamos, então descemos. Quer dizer, ele participou de um pedaço da viagem missionária de Paulo. Vamos ver que os evangelhos, então os escritos bíblicos, Efésios 2:20 diz assim, que a igreja ela é edificada no fundamento dos apóstolos e profetas. Quem edificou a igreja? Os profetas, quando se refere no Antigo Testamento, tá? Tanto patriarcas, rei Davi, também é considerado profeta, o pessoal do Antigo Testamento, e apóstolos, agora no Novo Testamento. Por quê?
a palavra de Deus que nós temos, ela foi transmitida primeiramente, oralmente, pelos apóstolos. E alguns deles escreveram livros, como Pedro, João, né? Tiago, Mateus. Tá. Vocês sabem quais são os evangelhos sinóticos? Alguém sabe quais são os evangelhos sinóticos? Já ouviram falar as palavras sinóticos? Não lembro o que é, mas eu já estudei isso. Tá. Sinótico, eu estou aprendendo na faculdade, coisa que a gente não aprende em inglês assim, normal, né? É uma coisa, um termo mais técnico, digamos assim, né? Sinóticos são os 3 primeiros livros dos evangelhos, são os evangelhos sinóticos, porque eles são muito parecidos. Se às vezes não está lendo Mateus, depois você vai ler Marcos, parece que eu já li isso aqui, né? Mas parece que tem uma coisa igual. Tem alguns desses que parecem são muito parecidos, mas eles não são iguais. Tem algum detalhezinho que difere e complementa um ao outro. Então Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos porque eles são muito parecidos, tem muito material parecido. Já João é uma categoria um pouco diferente, porque ele é bem diferente dos outros livros. Por exemplo, vamos ver uma diferença aqui dos sinóticos. Primeiro, a organização é do ponto de vista geográfico dos sinóticos. E nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos ver o ministério de Jesus mais na Galileia. E depois é a viagem de Jesus até Jerusalém, quando ele morre. Então a concentração é na Galileia, os sinóticos. E é um ponto de vista mais geográfico. Já em João, ele tem uma estrutura mais biográfica. E ele não fica mais na Galileia, ele dá mais detalhes, mais ênfase para o ministério de Jesus na Judéia, em Jerusalém. Os sinóticos têm mais milagres, né? Mais atos. João, ele tem mais ensino. São 7 milagres só que tem em João, que João chama de sinal, né? Esses milagres que semeiam. E cada um desses milagres, depois do milagre, tem uma baita de uma reflexão. Porque João é mais reflexivo, João tem mais coisas para meditar. João, a gente precisa meditar bastante nele. Claro que nos outros também, né? A gente tira muitas lições. Nos sinóticos, Jesus se autodenomina Filho do Homem. Em João, ele é o Filho de Deus. Nos sinóticos, os adversários de Jesus são bem identificados. Nos sinóticos a gente vai ter os fariseus, vamos ver os saduceus, vamos ver os mestres da lei, tem os herodianos, esse pessoal que se juntou para crucificar Jesus. Estão nos sinóticos. Já em João, os adversários de Jesus são chamados de judeus, de forma bem genérica. Não está tão preocupado nessa questão. Os sinóticos, eles têm uma ênfase na história de Jesus, e João, uma ênfase no significado, que significou. Por isso que ele é muito essa questão da meditação, o significado da pessoa de Jesus. Lembra como é que começa João? Os sinóticos têm uma estrutura assim. Você vai ver que começa com Jesus, aí vem o que? Batismo, aí já tem a pregação de Jesus, o ministério da Galileia, e aí ele tem a viagem para Jerusalém, a sua morte e a ressurreição. Basicamente é isso. No sinótico. E João, você vai ver que ele começa já com uma forma reflexiva. Ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. No princípio o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Né? Ele começa falando dessa questão da divindade de Cristo antes dele encarnar. Então ele começa a mostrar quem é esse Jesus de fato. Então todos eles se complementam. Uma coisa bem interessante, nós estávamos fazendo uma série em Marcos ali na igreja, uma série de pregações. Uma coisa interessante que eu vi, já em vários, mas agora foi bem interessante na última vez, que foi em Marcos 12, da mulher que ela derrama um bálsamo cheiroso, né? Caríssimo, nardo puro, daria, sei lá, uns 10, 15 mil reais hoje, aquele vidrinho de perfume. Ele está lá em Marcos 14, Mateus 12.
E João 12 também tem. Alguns detalhes que tem em Marcos, não vai ter em Mateus, não vai ter em João. Marcos ele diz que no começo os mestres da lei, junto com os líderes religiosos, estavam tramando a morte de Jesus. Mateus vai dizer o quê? Que ele estava na casa de Caifás. Olha um detalhe interessante que Mateus traz. Depois, João vai nos dizer que aquela mulher que ungiu Jesus era a Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, que Cristo ressuscitara. Marcos não traz o nome dela. Você vê como eles vão se complementando? Então, quando a gente estudar um evangelho, a gente precisa ver, será que nos outros evangelhos ele tem o mesmo tema? Nem todos têm o mesmo tema. Bem poucos temas tem nos 4. Tá? Por exemplo, a multiplicação dos pães tem nos 4 evangelhos. Tá? Também Jesus parando uma tempestade, que também é um milagre depois. Mas alguns têm em 3, alguns têm em 2 evangelhos o mesmo acontecimento, e alguns casos tem só em 1. Mas são detalhezinhos que vão ajudando a formar o quadro completo. E quando nós temos o quadro completo, sabe que o 4 é o número, digamos, aqui da Terra, o número completo da Terra. 4 cantos da Terra e tal. Então, digamos, é o número completo da humanidade. É um número completo. São 4 evangelhos que é completo, nós podemos ter uma visão bem completa de Jesus. Se você fizer um estudo desses 4 evangelhos, vai se apavorar como é incrível a sabedoria de Deus, como é profunda. Você fica assim, mas que legal. Todos eles escrevendo. Encaixa demais. Alguns parecem ter alguma discrepância. Por exemplo, lá tem um que diz que é um cego, outro diz que é 2, né? O cego Bartimeu lá. Se não me engano, Marcos diz que é 1, diz que era só lá o cego Bartimeu. Mateus diz que tinha 2. Mas tudo tem uma explicação nisso aí. Né? Porque um está querendo mostrar o foco num personagem, ou naquele que mais falava, aquele que era mais conhecido. Então, essas situações parece que tem uma discrepância, eles têm sempre uma explicação que fica tão legal, que você fica assim, nossa. Esses dias eu estava vendo, não sei se vocês já viram o filme do Lee Strobel. Como é que é o nome daquele filme? Se eu lembrar, eu vou falar para vocês. Lee Strobel foi um jornalista que tentava de todas as maneiras, ele era ateu, derrubar o cristianismo. A esposa dele era convertida e ele odiava o cristianismo. Então ele inclusive começou a pesquisar, ler muito a Bíblia para tentar derrubar o cristianismo. E quanto mais ele começou a estudar, ele começou a ver como fechavam as coisas. E nesse processo ele se converteu. E todo aquele material que ele tinha para refutar o cristianismo, agora se voltou a favor dele. Porque ele começou a provar, olha só, tudo isso aqui eu tentei refutar e era verdadeiro. E uma das coisas que tem nesse filme aí dele, se a cara lembrar eu vou dizer, mas pode colocar na internet o filme de Lee Strobel. Você vai ver, esse filme, né, tem uma parte que tem um delegado, quando ele começa a questionar por que são 4 evangelhos. Aí o delegado explica lá para ele, né, que num julgamento, numa questão judicial, quando todos os relatos são tudo igual, todos iguaizinhos, a chance de ter uma conspiração, de se combinarem é muito grande. Mas quando são de pontos de vista diferentes e eles se encaixam, aí não tem como refutar. Porque quando eu, por exemplo, eu estou dirigindo e eu bato o carro, eu vou ter o meu ponto de vista da maneira como aconteceu comigo. Mas o que estava lá do outro lado, ele tem uma outra visão. Então são pontos de vista diferentes da mesmo personagem que vão complementar. Isso vai ajudar muito. Bom, a gente vai entrar um pouco nos livros aqui, são bastante livros. Deixa eu perguntar até que horas vai aqui. Como é que funciona? Então agora já acabou o nosso tempo. Às vezes é 10h30. É às 9h30. 9h30. É o café às 9h, né? Café às 9h? É 15h. Passou, acho que está lá. Hoje Podemos mandar mais um pouquinho então? por mim? Tá. Em vez de Tá.
Então a gente vai entrar um pouquinho nessa introdução aí. Você viu? Quem leu o material ali da apostila que tinha esse... Quem chegou a ler todo esse material da apostila de vocês? Deram uma lida, pelo menos? Sim, anotaram algumas coisas? Tá. Agora a gente vai passar aqui algumas coisas que vão nos ajudar. Então, já falamos um pouco sobre evangelhos, tá? A diferença entre os sinóticos e João. Então, a gente vai tentar fazer esse exercício ali, então, de comparar esses dois evangelhos, esses textos ali, tá? Mateus, tá? Mateus foi escrito por, obviamente, Mateus, né? Mas o nome dele, antes dele ser Mateus, não quer dizer que não era Mateus o nome dele. Mas ele era conhecido como Levi, ele era um cobrador de imposto. Então Mateus, ele escreve sobre Jesus no seu Evangelho segundo Mateus. Ele tem um foco bem assim, mostrar que Jesus é rei. Então quando você vai ler Mateus, você vai ver que ele tem um foco em mostrar que Jesus é rei, o Messias prometido de Israel. A genealogia de Jesus, ela vem a partir de José, que é descendente de Davi. E Davi, você lembra que ele tinha uma promessa de que do descendente dele viria aquele que iria reinar eternamente. Então, a casa de Davi seria eterna, a casa do reinado de Davi. Então, os judeus esperavam que o descendente de Davi, que viria e estabeleceria o reino, ele seria o rei. Então, Mateus tem esse foco de mostrar Jesus como o rei. Tanto que nós vamos ver que há autores que dizem, Martin Lloyd Jones é um deles, que quando nós temos o Sermão do Monte, que tem toda aquela parte do ensino de Jesus, ele diz assim, um rei precisa ter as suas leis. O Sermão do Monte, com toda aquela profundidade de ensino, de amar os inimigos, né? Em que Jesus aprofunda a lei. Qual é a lei que Jesus aprofunda? A lei de Israel, o Antigo Testamento, os 10 mandamentos. Ele vai falar, não adulterarás, porém vos digo, né? Qualquer que olhar para uma mulher do seu coração cometeu adultério, não assassinarás, porém se você odiar alguém no seu coração, você já matou essa pessoa. Nós vamos ver que Jesus ele aprofunda a lei de uma forma bem diferente como os mestres da lei estavam fazendo. Estavam vivendo. Eles viviam apenas a letra da lei. Mas Jesus não nos ensina a olhar só para a letra da lei, mas ele quer pegar o que? O espírito da lei. Para começar, seria bom começar por Paulo, Mateus? Pode começar por Mateus. E Mateus então tem um foco para provar que Jesus é o rei prometido. Então ele foi escrito para judeus, ele explica muitos costumes dos judeus, vamos ver que ele explica bastante coisa dos judeus, tem bastante coisa da lei, tá? Mas ele foi o primeiro dos livros a ser escritos, dos evangelhos. Então ele se tornou um documento catedrático, vamos dizer assim, um guia doutrinário para a igreja. Os primeiros cristãos faziam, digamos, a classe, né? Classe de estudos de discipulado em Mateus. Foi assim que os evangelhos começaram a aparecer, porque a igreja precisava de ter um documento fiel para todas as igrejas. Os apóstolos não iam ficar para sempre. Então, a partir do ensino dos apóstolos, começaram a surgir os evangelhos. Que aí começa a dar essa base doutrinária para a igreja. Então, Mateus ele é um cobrador de imposto. Nós vamos ver que Mateus ele também fala muito sobre essa questão até mesmo de dinheiro, né? De ser um cobrador de imposto. Jesus fala muito também disso. O principal aspecto de Mateus é mostrar Jesus, a cristologia. Talvez é difícil a gente elencar um versículo chave, né? Mas talvez seria aquele de Mateus 28:20. Antes de Jesus ascender aos céus, ele dá uma missão para os seus discípulos. Ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra,
Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Jesus na sua autoridade, né? Jesus, aqui Mateus mostra Jesus com essa autoridade de rei, que ele ganha essa autoridade ao ressuscitar, a Bíblia fala, né? Como Filho de Deus, ele ganha toda essa autoridade, toda a autoridade foi dada a Jesus. Até hoje isso acontece. Então Jesus, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias. Ele diz, eis que estou, ou seja, agora, no presente, não é estará, ele está agora, nos momentos bons e difíceis, ele está conosco todos os dias, e Jesus está contigo. Então, quem é que diz isso? Quem é que tem toda a autoridade? Não tema os homens, não tema as coisas, Jesus está conosco. Possivelmente foi escrito da Antioquia da Síria. Aí teria que ter um mapa, eu não tenho um mapa aqui, mas até na Bíblia vocês podem ter algum mapa ali, né? Ele é citado por Antioquia e foi endereçado aos judeus de fala grega. Então foi endereçado aqui para os judeus, alguém que estava familiarizado com essas questões dos judeus. Então lembre-se, Mateus, Jesus é rei. Quer mostrar Jesus como rei. Dele, seu elemento de genealogia, toda a sua autoridade. Marcos, né? O Evangelho de Marcos foi escrito por Marcos, ou João Marcos, ele era primo de Barnabé. Nós vamos ver lá que em Atos, quando eles estão reunidos no grande cenáculo, aquela casa possivelmente era da mãe de Marcos. Quando eles estão reunidos, os 120, desce o Espírito Santo. Possivelmente foi lá que foi feita a ceia também, a última ceia, na casa onde estava João Marcos, que devia ser um adolescentezinho naquela época. E que acompanha Paulo na primeira viagem missionária, mas ele deserta, lembra? Que ele abandona Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. E aí quando Paulo resolve ir com Barnabé na segunda, Barnabé quer levar Marcos junto, mas Paulo diz, não, nós sabemos o porquê, o que aconteceu, por que Marcos abandonou eles no meio da primeira viagem missionária? Mas Paulo tranca o pé e diz, não quero levar ele. Então eles têm uma forte briga e se separam. Paulo então pega Silas na segunda viagem missionária e Barnabé pega João Marcos e leva até Chipre. Interessante isso que Marcos, não sei o que ele fez, cometeu algum erro, se talvez foi desrespeitoso, não sabemos o que aconteceu, que Paulo não quis levar ele mais. Mas é interessante nós notarmos que, de certa forma, foi muito importante essa acolhida de Barnabé. Foi muito bom para o reino, que Paulo pega Silas ou Silvano, que também tinha uma cidadania romana, que daí teve a liberdade de ir para os outros países, outros lugares, e alguém também um pouco mais expansivo na pregação do Evangelho. Barnabé era um estilo mais pastoralzão, de acompanhar, de discipular um a um, mas esse parceirão auxiliador. Paulo não, Paulo era um pregador que pregava no navio, na praça, em qualquer lugar que aparecia, ele estava pregando o Evangelho com muita coragem, com muita audácia. E então Barnabé, ele pega Marcos, vai para Chipre, que é que ele também era de Chipre, né? Uma ilha de Chipre, e lá ele vai discipular Barnabé. Mas nós vamos ver que esse Marcos, ele alinha, né? Ele toma jeito, ou melhor, ele faltou maturidade, talvez, né? Era novinho. E o que aconteceu? Nós vamos ver lá no final, Paulo diz, chama Marcos, de novo lá em 2 Timóteo, né? Chama Marcos porque ele é útil. E também Pedro acaba utilizando Marcos na sua pregação em Roma. Muitas vezes a gente quer desistir, né? Um jovem meio maturo e tal, e às vezes precisa de um investimento, né? Um apoio, alguma coisa assim que a coisa vai, né? E ele foi usado por Deus para escrever o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, a característica dele é que ele é o mais curto deles, é o mais objetivo
porque ele foi escrito para os romanos. Marcos foi escrito para os romanos. Então, os romanos não estão interessados em muito falatório. O romano é prático. O romano eles gostavam de construir estrada, guerrear e resolver na hora. Então, Marcos ele não perde muito tempo. Você vê muito e em Marcos. E aconteceu isso, e aquilo, e não sei o que. Sempre tem essa junção aí, ou então imediatamente após isso, parece que Marcos está aceleradão assim. Você vai ver que Marcos ele tem essa pegada e ele é mais focado nos atos. Os romanos eles gostavam de ver os atos, né? Aquilo que se fazia, não estava tão interessado em discurso. O oriental não, o judeu ele queria ouvir, ele não é que tinha tempo, mas ele tinha essa ideia de ouvir os discursos, as falas. Então, João tem muito discurso, Mateus também, mas Marcos não tem quase discurso. Marcos é só ação, faz isso, faz aquilo. Jesus foi para cá e foi para lá e foi fazendo. Sabe qual que é o foco de Marcos? É mostrar Jesus como o servo de Deus. Marcos vai interpretar bem ele como o servo de Deus. O principal versículo é: o Filho do Homem não veio para servir, mas para servir e dar a vida em resgate pelos pecadores. Não veio para ser servido, mas para servir. Esse é o versículo principal de Marcos. Também Marcos, nós vamos ver que ele gasta até o capítulo 9 grande quantidade de tempo, ele dá ênfase o quê? Em Jesus trabalhando nos discípulos. Nós vamos ver que Marcos está tentando abrir a mente dos discípulos para conhecerem Jesus. Muita coisa que Jesus faz é para que os discípulos entendam quem é esse Jesus, quem é, o que esse homem está fazendo. E Jesus está lutando para que aumente a fé dos discípulos, para que eles conheçam mais sobre ele. E aí nós vamos ver que após a confissão de Pedro, Jesus então começa a dizer quem ele é, ou melhor, dizer o que ia acontecer em Jerusalém. Aí, após a confissão de Pedro: eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus disse para ele: fica para você isso. Isso é uma característica de Marcos. Você já viu aquilo de Jesus falando, não diga para ninguém depois que ele cura uma pessoa? Marcos tem muito isso. Por que isso? Porque para o leitor romano, que tinha César como rei, eles não poderiam ainda. Marcos espera até o final para mostrar que Jesus é o Messias. Porque se ele conta antes, acaba perdendo essa curiosidade, acaba já estragando, ou mesmo criando uma resistência para o leitor romano, que o único rei era César. Então, Marcos ele vai tendo esse suspense: não diga para ninguém quem te curou. Fique quieto. Mas parece que quanto mais ele fala, mais as pessoas se perguntavam, né? Você tem essa ideia aqui em Marcos 65 a 58 é a sua inscrição. Lucas, quem escreveu foi Lucas. Falei um pouquinho, gravou com Paulo, na verdade dicionário. Era um médico, homem muito culto, Lucas. Então tem um grego muito bem rebuscado. É o maior livro do Novo Testamento, o Evangelho de Lucas. Ele tenta mostrar a humanidade de Jesus. Jesus como um homem. Então ele pega até a genealogia de Lucas, ele é voltada a partir de Maria. José, por causa que ele era descendente de Davi, quer mostrar Jesus era rei, né? Já Lucas pega a genealogia a partir de Maria, porque está querendo mostrar que Jesus era também homem. Nós vamos ver esse Jesus homem. Filho do homem é o termo mais usado dos evangelhos. Tá? Nós vamos ver que Lucas também, Lucas e Atos é um compêndio, uma coletânea. São dois livros que Lucas escreve para um homem muito influente, um homem talvez do Império Romano, um grande funcionário, que se chama Teófilo, que tinha algum conhecimento da fé, mas tinha algumas dúvidas, não conhecia bem. E Lucas quer deixar um relato bem fidedigno para ele. Então Lucas faz o que? Uma pesquisa. Está vendo como o Espírito Santo usa a pesquisa? Como nós devemos estudar? O Espírito Santo usou toda a pesquisa do Lucas. Ele é o maior evangelho,
Lucas entrevistou as pessoas que conheceram, ele falou com Paulo, possivelmente pode ter contato com outros apóstolos, ele teve contato com pessoas que tiveram contato com Jesus, para ele escrever um relato fidedigno da obra e da pessoa de Jesus. Então Lucas, nós vemos nos primeiros capítulos, né? No primeiro capítulo lá do Teófilo, né? Eu fiz uma investigação acurada para te passar, tu queria criar e expressar a fé do Teófilo. Lucas tem uma ideia assim de mostrar o que? O amor de Jesus pelos marginalizados. Lucas é o que mais fala das mulheres, por exemplo, das mulheres que ajudavam Jesus na missão de Jesus, ajudavam com dinheiro. É o que mais fala dos pobres, é o que fala de Jesus indo ao encontro dos pecadores, prostitutas e cobradores de impostos. Então ele dá essa ênfase do amor de Jesus pelos grupos marginalizados na sociedade. Também fala muito sobre riquezas e tem um relato muito grande da viagem de Jesus para Jerusalém. Talvez o versículo-chave de Lucas pode ser o finalzinho da parábola do filho pródigo, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vocês têm esse material aqui do ano que foi escrito e tal, aí vocês olhem ali nesse material. A gente vai ter mais tempo de falar mais sobre o livro, tá? Mas Lucas foi escrito em meados de 60 e Atos foi um pouquinho depois. São dois livros que foram, primeiramente, visando alicerçar a fé de Teófilo, mas que o Espírito de Deus tinha um outro objetivo, que era para toda a igreja. João, para nós terminar aqui os evangelhos, e aí nós já dá para ir para o lanche, daí é isso? Como é que é? Vamos daí, né? Um pouquinho para o lanche. Está na hora do bolo. O João, quem escreveu foi o João, aquele que andou com Jesus os 3 anos e meio do ministério de Jesus. Vocês sabem quem foram os 3 discípulos mais íntimos de Jesus? Os que foram o círculo mais íntimo, em que Jesus levou eles, por exemplo, no Monte da Transfiguração, em que eles estiveram com Jesus lá no Getsemane. João foi um deles. João foi um deles. João, lembra da música? Pedro, Tiago, Tiago e João, Marquinhos. Lembra dessa música? Esses foram o núcleo duro, assim, né? Foram os 3 discípulos que Jesus mais investiu. E foram os 3 discípulos que depois mais deram retorno. Tiago é irmão. Tiago é irmão de Jesus. Não. Irmão do quê? Tiago, esse Pedro, Tiago e João, esse aqui eram discípulos de Jesus, no contexto ali de andarem com Jesus os 3 anos e meio. Porque o irmão de Jesus não creu em Jesus quando Jesus estava em vida. Mas é possível que ele vá se converter, aí diz no relato de 1 Coríntios 15, que ele apareceu a Tiago, irmão do Senhor, e ali ele se converteu quando Jesus apareceu ressurreto para ele. Então aí esse Tiago, ele se torna um homem muito importante na igreja, o líder da igreja, inclusive, depois de Pedro, e ele acaba escrevendo a carta de Tiago, e esse é o irmão do Senhor Jesus, o irmão mais velho depois de Jesus, claro, né? Que ele era filho de José. Esse era o Tiago, o irmão de Jesus. Mas esse Tiago aqui... Esse Tiago, eu não sabia que existia irmão de Jesus. Não o apóstolo Tiago. Irmão do Tiago. Dá para confundir, né? São 2 Tiagos. São 2 Tiagos. Tiago era apóstolo e outro era Isso. Tiago, irmão de João, filhos de Zebedeu, eram do grupo dos apóstolos. Pedro, Tiago e João. Esse Tiago, ele morreu lá em Atos 12, quando Herodes manda prender e matar. Lembra? Que Herodes manda prender e matar esse Tiago. Ele morreu em Atos 12. Mas o Tiago, irmão de Jesus, esse Tiago, ele não creu em Jesus quando Jesus ele fez os milagres, ele andou na terra. Ele só foi crer em Jesus quando Jesus apareceu ressuscitado. Então Jesus aparece para o irmão dele, o irmão dele, e daí ele crê em Cristo. Isso está lá em 1 Coríntios 15. E ele acaba se tornando um homem muito importante na igreja. Acaba se tornando o líder da igreja de Jerusalém. E ele era um cara de muita oração.
Ele era conhecido como Tiago o Justo também, esse irmão de Jesus. Então são dois Tiagos, tá? Quantos irmãos ele tinha? Jesus está lá em Marcos 6, se não me engano. Aí tinha Judas, acho que tinha Tiago, tinha as irmãs de Jesus também. Dá para dar uma olhada depois, mas em Marcos 6 tem os irmãos dele. Mas não diz o número bem certo. Mas tem no mínimo 4 ele tinha. Era outro Judas. Né? Ah, tá. Os nomes eram tudo parecidos. Tem vários. Ah, tá. Tem um livro no Novo Testamento que é Judas. Mas por que tem que ter o mesmo nome? Só podia a cabeça dele. Mas é que nem hoje, né? Quantos Mateus, Ricardo existem, né? Naquela época também existiam nomes comuns. Né? Nomes que eram comuns na época. Até Jesus, existia mais de um Jesus. Depois de Jesus aí aparece outro Jesus. Até hoje existe. De vez em quando aparece algum Jesus lá na hora, chega até me assustar. Chega lá, pergunto qual é o nome, senhor? Jesus, eu oro. Amém, será que mas que Deus até hoje. No mínimo eu tenho 3 clientes com esse nome. Capazes, tem. Mas é um susto cada vez que chegam lá. Cada vez que chega o Jesus lá. Eu pensava que é hoje, primeiro não tá. Assim, a ênfase de João, então, está nos discursos. Eu ver muitos discursos de Jesus. Tem 7 discursos muito importantes em João, que é aqueles eu sou. Tem 7 eu sou. Você sabe quais são os 7 eu sou que João fala? Eu sou a luz da vida. Quem crê em mim não dará em trevas. Eu sou o pão da vida. Quem crê em mim, né, jamais terá fome. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou a videira verdadeira. Vós sois os ramos. Sem mim nada podeis fazer. Eu sou o bom pastor das ovelhas. Então são 7 eu sou que Jesus está, que João relata esse ensinamento de Jesus, Jesus está remontando ao quê? Ao Êxodo. Quando Moisés pergunta para Deus qual é o seu nome, o que Deus fala para Moisés? Eu sou. Eu sou. No hebraico é eu serei o que serei, né? Marcos 6,3 fala dos irmãos de Jesus. Tiago, José, Judas, Simão, e aí fala nas irmãs, mas aí não fala o nome. 4 irmãos e mais as irmãs, né? Irmãos mais. Está vendo que Maria não foi virgem, né? Como diz aqui no canal. A Virgem Maria. Foi que nasceu Jesus, ela teve outros filhos. Então, João é o livro mais antigo, o evangelho que mais foi escrito depois, né? Alguns dizem até o ano 90 a escrita de João. Ele, depois em Apocalipse, ele foi o mais tardio dos 4 evangelhos. Mas ele quer mostrar o que? Jesus como Filho de Deus. João quer mostrar a divindade de Jesus. João mostra a divindade de Jesus. Bem, a gente parou terminamos ali os evangelhos, os 4, né? Que é o principal documento que nós temos da fé cristã sobre Jesus Cristo. Tá? Tudo certo? Alguma pergunta ali sobre os evangelhos? Sei que é muita informação na cabeça aí. Perguntas são várias, se fosse perguntar tudo nas calmas. Mas se quiser perguntar também alguma coisa acerca do que a gente falou, pode fazer perguntas, tá? Até descobriu que Jesus tinha irmãos, né? Olha aí, viu? Essas coisas são importantes anotar, né? Uma pergunta que dá para a gente afirmar que ali os evangelhos sinópticos eles são mais detalhados, tem mais ricos em detalhes sobre a vida de Jesus? Em certo sentido, sim. No sentido dos atos, dos milagres. Os sinóticos focam mais nos atos, né? Nos milagres, nas ações. E João não, como eu falei, João só tem 7 milagres. Mas João detalha daí os discursos. Então João é mais concentrado nos discursos, nas reflexões. Porque cada milagre,
João relata ali Jesus explicando e usando o milagre para ensinar, dar um ensinamento. Né? Por exemplo, nessa que eu falei do bom pastor, eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida, quando ele multiplica os pães, quando ele cura um cego, ele dá uma lição, eu sou a luz do mundo. Então, nesse sentido das ações, sim, os sinóticos são mais voltados para as ações de Jesus, né? Claro, cada um com um propósito. Lembra? Mateus quer convencer os judeus que Jesus é o rei, é o Messias. Marcos quer falar para os romanos acerca de que Jesus é o verdadeiro rei, mas é um rei servo, um rei que veio para servir. Lucas, que também está falando para não gentios, ele também está falando, querendo mostrar a unidade de Jesus, a identificação de Jesus, e João como filho de Deus. Não vai ter para a gente fazer aquele exercício lá das comparações do texto, né? Mas seria muito legal para a gente poder ver como enriquece quando a gente compara o que cada um dos evangelhos fala acerca de um relato. Quando tem mais, quando um relato está em mais de um evangelho, como a gente pode acrescentar, pode enriquecer num estudo. Quando vocês estudarem, pegarem um texto dos evangelhos, seja João, Marcos, Mateus, Lucas, compara com os outros. E se for ainda Mateus, Marcos ou Lucas, a gente vai comparar mais ainda com os sinóticos. Porque dentro dos sinóticos eles são muito semelhantes. Que é Mateus, Marcos e Lucas. Mas após isso, após essa apresentação de Jesus, o que aconteceu? A igreja começou a crescer. E nós temos o relato daí das ações. Como é que Atos começa? Você lembra como é que Atos começa? Vamos ali, abram Atos, vamos ver. Vamos ler o texto bíblico, porque ler o texto bíblico é sempre muito bom. E nunca algum tipo de perda de tempo ler o texto bíblico ou algum tipo de situação enfadonha. Olha como é que é. Atos, lembra que ele é uma continuação. Para Lucas, ele é uma coletânea do Evangelho de Lucas, que ele escreve para Teófilo. Então, Atos é a sequência, né? Atos 1, vamos ler ali. Quem é que pode ler para nós? Até o versículo 3. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. O primeiro livro escrito por Teófilo foi o Evangelho de Lucas, lembra? O que ele diz? Depois que eu falei para você sobre Jesus, o que ele fez, o que ele ensinou, e após ele ter dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, ele foi elevado às alturas. Tá? A estes, depois de ele ter sofrido, ele se apresentou vivo, ou seja, ressurreto. Durante 40 dias, Jesus apareceu para os 12, não só para os 12, mas a mais de 500 pessoas em certa ocasião, ressuscitaram. Tá? Agora, alguém leia para mim aqui, versículo 4 e o 5. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Tá, então, o que Jesus fala para os apóstolos, depois deles aparecer 40 dias e subir aos céus? Esperem em Jerusalém. E o que ele diz? O que ia acontecer, né, nesse dia em que ia ser cumprida a promessa? O batismo com o Espírito. O que seria esse batismo? Eles iriam receber
que é o que a gente tem lá em Atos 2, que é o Pentecostes. Ali seria o início da igreja, quando o Espírito Santo desce naqueles 120 irmãos reunidos, e aqueles irmãos começam a falar em línguas, Pedro prega, ali mais 3.000 pessoas se convertem, são batizadas, a igreja já tem um crescimento gigantesco, né? De 120 vai para 3.000, então os apóstolos já batizam, a igreja já ficou enorme, imagina uma igreja com 3.000 pessoas, aqueles irmãos, né? Um amor que tinha naquele começo, visitando uns aos outros, eles faziam cultos de casa em casa, em todo dia eles iam no templo e os apóstolos ensinando, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e no partir do pão. Então, quando foi esse Pentecostes? Pentecostes quer dizer 5, né? Penta, 5. Pentecostes quer dizer que foi 50 dias após a Páscoa. A festa do Pentecostes é 50 dias após a Páscoa. E a descida do Espírito Santo foi 50 dias após a Páscoa. Jesus morreu na Páscoa. Então Jesus apareceu 40 dias ressurreto. Depois que ele subiu ao céu, 10 dias depois, então, ele disse para os discípulos: fiquem em Jerusalém, vai ser aqui em Jerusalém que começa, foi cumprida a promessa da descida do Espírito Santo. E ali começa o quê? O início da igreja. Por isso que Atos não é Atos dos Apóstolos, é Atos do Espírito Santo, por meio dos apóstolos. Porque quem fez tudo isso foi o Espírito de Deus, capacitando, fortalecendo a igreja, dando a capacidade, dando a unção na pregação da palavra, no ensino, e a igreja foi crescendo, crescendo. E assim a igreja que começou ali em Jerusalém, nos 120, se torna 3.000, depois na cura do coxo mais pessoas, 5.000 são agregadas. Aí vem a perseguição do apóstolo Paulo, a igreja se espalha, os irmãos vão para toda a Judéia, que era, digamos, o estado onde estava Jerusalém. Alguns vão para Samaria, que seria um outro estado mais em cima, né? E alguns aí começam a ir até os confins da terra. Então nós vamos ver aqui o seguinte, que a ideia de Atos é mostrar como o Evangelho chegou até os confins da terra. Foi espalhado pelo mundo todo o Evangelho através do Espírito de Deus, através desses homens. Agora alguém leia para mim, do 6 ao 8. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Pode ler até o 11 para mim. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os seus olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Tá. Beleza. Então, aí alguém perguntou para Jesus, né? Vai ser agora que você vai restaurar o reino de Israel. Lembra que eles tinham uma ideia de um reinado político. Eles achavam: Jesus, agora que você ressuscitou, você é verdadeiro, você vai estabelecer o reino de Israel, Israel vai se tornar a capital do mundo, você vai ser o rei, né? Tinha uma ideia de um reino político que queria que fosse já. E Jesus disse: o que Jesus disse para eles? Não compete a você saber os dias e os tempos. Tá? Mas recebereis poder. O que competia aos apóstolos era o quê? A partir da descida do Espírito Santo. Ó. Mas recebereis poder, versículo 8, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, que é a cidade que eles estavam, Judéia, a região do estado de Jerusalém, Samaria e até os confins da terra.
Então Atos, ele tenta colocar, a partir de agora, nós vamos ver que o Espírito Santo vai levar os apóstolos, primeiro começa em Jerusalém, aí a igreja cresce, vai a Judéia toda a ouvir de Jesus, Samaria, chega o Evangelho, aí então com Paulo, nós vamos ver que ele vai até os confins da terra, chega até Roma, capital do mundo antigo, onde pessoas do mundo inteiro iam e vinham. Então já no primeiro século o Evangelho de fato já alcançou as principais cidades do mundo antigo, pelo poder do Espírito Santo, através do Espírito de Deus. Então você tem esse estilo escrito totalmente único, nesse sentido de que ele relata essa história da igreja, a história do que Deus fez, o que essa crucificação, a morte e a ressurreição de Jesus provoca nas pessoas, naqueles que creem. O que o Evangelho provoca naqueles que creem em Cristo? Em primeiro lugar, todo aquele que crê em Cristo tem o Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aquele que diz que é de Cristo tem o Espírito de Deus. O Espírito de Cristo capacita a pessoa a ser testemunha. Assim como ele capacitou os apóstolos e toda a igreja primitiva, ele vai capacitar você lá no seu trabalho a falar de Jesus. O Espírito de Deus vai capacitar você a ser uma boa testemunha, né, de Jesus, testemunha aquilo que fala do que viu, do que viveu com Jesus, na sua família, em todos os lugares. Então ele vai cumprir esse escopo, esse planejamento, digamos assim. Digamos que seria esse Carazinho, seria, digamos, Jerusalém. Vocês aqui, Jerusalém, vocês é Carazinho, a nossa é Passo Fundo. Qual que seria a Judéia de Carazinho? O estado seria o Rio Grande do Sul. Samaria seria os outros estados, o outro estado. E os confins do mundo. Assim seria, esse é o escopo que foi para os apóstolos e continua sendo nós. Nós fazemos nossa missão aqui, mas nós também oramos pelos missionários que estão em outros estados, pelos missionários que estão talvez em outros países. Deus pode chamar um de nós para ser missionário em outros países, ser um servo de Deus. Está vendo o que Deus faz? O que aquele Cristo que morreu, sofreu, foi sepultado, ressuscitou, faz na vida das pessoas, esse Cristo vivo? O poder que ele deu aos apóstolos para a igreja. Então, Atos, ele relata esse início desses grandes atos da igreja, as pregações dos apóstolos, de Pedro. Atos pode ser dividido em duas partes. Primeiro, do capítulo 1 ao 12, versículo 24, seria mais ou menos a missão aos judeus, porque primeiramente o Evangelho veio aos judeus, Cristo era judeu, e o personagem principal é Pedro, porque ele era o apóstolo dos judeus. Do versículo 25 em diante, do capítulo 12 até o fim, nós vamos ver o que? Atos muda o rumo. Agora o Evangelho, a igreja não é mais só uma igreja de judeus convertidos ao cristianismo, judeus cristãos. A igreja passa a ser uma igreja gentia. Ou seja, sabe o que essa palavra gentil significa? Aqueles que não são judeus, é chamado de gentios. Quando diz cristãos gentios, eram cristãos que não eram judeus. Quando a Bíblia fala gentil, é aqueles que não eram judeus, não tinham nenhum conhecimento, não foram circuncidados, não tinham nada disso. Então, de 12 a 25 em diante, o foco principal é a igreja. Agora, ela não ficou presa só ao judaísmo ou aos israelitas, mas ela o Atos quer mostrar que o Evangelho ele é universal. Ele alcançou o mundo. Não era somente para os judeus. E o personagem principal agora passa a ser quem? Paulo. Então tem uns comparativos bem interessantes em Atos. Por exemplo, Pedro ressuscita lá Dorcas. Paulo ressuscita um rapazinho que caiu lá de cima lá, não sei quantos andares estava, mas ele caiu, dormiu e caiu. Então tem os comparativos. Pedro ele tem que lidar com um falso mágico. Paulo também lida com um falso mágico em Atos 11, chamado Bar Jesus, Atos 13, perdão, da primeira viagem missionária. Então começa a fazer um comparativo, querendo mostrar, Lucas está querendo mostrar assim, tanto o apostolado de um quanto de outro, como a missão aos judeus e aos gentios. O Evangelho
agora a igreja, ela passou a ser reconhecida não apenas como algo que era do judaísmo, não é do judaísmo, era algo diferente. Ela tem a base do judaísmo, nossa base nós só temos uma base judia, no sentido de que os nossos ensinamentos vieram dos judeus, Cristo veio, né, para os judeus, mas ao mesmo tempo o cristianismo ele não se mistura com o judaísmo. Tem a base, mas não é uma coisa ainda separada. É a nova aliança que Cristo faz com o seu povo. E a igreja é formada tanto de judeus que se converteram, quanto de gentios. Por isso que Efésios, vamos ver, Efésios ele trata da unidade da igreja. Deus fez um povo só, tanto de judeus, aqueles que eram a oliveira plantada, que Deus cuidou e tal, deu as promessas para o povo judeu, como para a oliveira brava, que foi enxertada, né, nessa oliveira plantada. Isso Paulo fala também em Romanos, né? Então Atos tem essa ideia aí, o versículo principal é esse versículo 8, e Atos vai fazer esse escopo aí, de recebereis poder e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judéia e até os confins da terra. Após isso aí nós vamos entrar para as cartas paulinas, são as 13 cartas paulinas. Nós não vamos trabalhar todas agora, porque são muitas, nós vamos pegar algumas aqui. Vamos para Romanos. Tinha uma pergunta ainda a respeito de Atos. Existe algum relato quando foi feito, digamos, o último capítulo ali de Atos? Porque como ele é um livro que pode ainda ser acrescentado alguma coisa, então a partir de que época para cá que não foi mais acrescentado nada nele? Existe algum relato de até que época ele foi escrito? Sim, ele foi escrito de uma vez só, pelo Lucas, tá? O que acontece? Não é que Atos pode ser acrescentado, a Bíblia diz assim, nós não podemos acrescentar nada à palavra de Deus. O Apocalipse diz, aquele que acrescentar, mesmo que seja uma vírgula, tem uma punição muito grande, vai ser tirado o seu nome da vida, e aquele que tirar, mesmo uma vírgula também. Então o que a gente fala, o que todos os senhores devem ter ouvido? Atos não tem um final, digamos assim. Parece que Atos não tem um fim, porque a história da igreja continua. Mas não que o livro em si pode continuar tendo a escrita bíblica em si, não. Sim, acho que eu me expressei mal. Mas eu digo assim que o que tem ali na Bíblia, até que época foi colocado ali. Então, daquela época para cá, claro que a igreja continua, né? Cada vez vai modificando, mas em lugar nenhum eu consegui encontrar até qual época ele foi citado, ele foi escrito. Tá, então aqui nós temos que a data dele foi em 64 que ele foi escrito. Possivelmente ele terminou, Paulo, o bom indicativo aqui é Paulo, porque Paulo a gente vai ver que ele está preso, o último capítulo de Atos 28 ele está preso, mas ele está sob a custódia romana. Aqui não se sabe bem se é a primeira ou a segunda prisão, a segunda ele já vai ser morto, né? Na primeira ele ainda é solto, tanto que ele escreve várias cartas da prisão, porque ele fica mais ou menos 3 anos preso em Roma, só que ele tem toda a liberdade, ele prega para a guarda pretoriana, ele prega para os soldados, e ele escreve algumas cartas, né? Colossos é uma delas, Filipenses, Paulo também estava preso, mas ele tinha esperança de ser liberto, ele foi liberto, possivelmente foi nesse tempo. É possível que o Lucas encerrou o seu relato quando Paulo estava ali, né? Vamos ver o finalzinho de Atos, o que ele diz aqui, ó. Olha, Atos 28, 30. Isso é uma coisa boa, sabe? Quando você quer conhecer bem um livro, você pega o início e o final. Isso vai te ajudar bastante a entender bem ele, o contexto e tal. Lê o começo e o fim para tentar entender. Claro que você vai ter que ler todo ele também, né? Olha o que diz: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao reino de Deus.
Pois é, ele não relata se foi nessa época, nessa prisão que ele foi morto, não tem relato nenhum. Por isso que ficou sempre essa questão, essa dúvida que eu tive desde o outro estudo que eu fiz. Já peguei algumas partes disso e fiquei sempre com essa pergunta frequente que não tive resposta. Porque não tem relatos aqui, não diz que foi quando ele morreu. Então não tem um relato específico, foi na época de tal. Sim, mas a gente sabe que Paulo ele morreu no ano 66, né, com a perseguição de Nero. Tá? Aqui, esse autor está dizendo o seguinte, que esse livro de Atos foi escrito em 64, Paulo ainda estava vivo e Paulo estava preso. 64 a 66. Foi mais ou menos nessa época, então. Porque começa a perseguição ali de Nero justamente nessa época, 65 em diante. Nero era um louco, um imperador maluco, ele botou fogo em Roma para culpar os cristãos, para matar os cristãos. Então ele matou Pedro e matou Paulo. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo foi degolado, né? Então, possivelmente foi entre esse ano aí, 64 e 66. O que acontece? O livro de Atos, realmente, ele não tem um fim. Ele só diz, parece que vai ter uma continuidade. Olha só como ele diz: e continuou pregando o reino de Deus com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. Por que isso? Foi permitido Paulo em Roma então morar por sua conta, e tendo em sua companhia um soldado que o guardava, ele estava preso sob custódia. Até que os romanos foram um pouco benevolentes ali, Nero ainda não estava no poder ainda, né? Esse ano aí. Então ele ficou 3 anos preso, sim, e estava preso e ele pregava sem impedimento algum. Isso é uma palavra muito importante em Atos, que essa palavra aculitos quer dizer sem impedimento algum. Ninguém pode parar o evangelho. Podem tentar prender, matar cristão, o evangelho não se para. O Atos termina com essa palavra sem impedimento algum, pregando sem impedimento algum. É impossível parar a pregação do evangelho. Então as pessoas podem matar, tentar fazer leis, porque não se para a palavra de Deus, a palavra viva. Essa palavra quer dizer impossível ser impedido. Mesmo preso, né? Mesmo preso. E interessante que Filipenses, Paulo vai dizer que a prisão de Filipenses serviu para o progresso do Evangelho. Diz que toda a guarda pretoriana, porque os romanos faziam escalas, né, para cuidar dele, às vezes eram 4 soldados, às vezes mais, todo mundo ouviu de Jesus. E a guarda pretoriana era a guarda de muito destaque no Império Romano. Então a própria prisão de Paulo, ele estava dizendo lá em Filipenses que foi uma bênção na vida dele. O principal, o objetivo de Paulo em Romanos, a gente vai ver lá no final, a gente vai ver o objetivo dele, que é em Atos 16, né? O objetivo dele era conseguir apoio da igreja, tanto em oração como financeiro, da igreja de Roma, porque existia essa igreja de Roma, mas Paulo não conhecia. Os romanos, não foi Paulo que fundou essa igreja pela pregação dele. Ela ficava a caminho da Espanha, né? Ficava a caminho da Espanha. E possivelmente, como era a maior cidade da época, mais de 1 milhão de pessoas, na festa dos Pentecostes haviam romanos. Quando desceu o Espírito Santo, lá eles ouviram o Evangelho e voltaram para Roma, começaram uma igreja, e começou uma igreja mista, cristãos, judeus, que vieram do judaísmo, e cristãos gentios. Era uma igreja mista. Então Paulo vai tratar algumas coisas do relacionamento, como é que o gentio tem que lidar com o judeu, e principalmente Paulo vai falar sobre um tema muito importante aqui em Romanos, que é a justificação pela fé. Ele vai dizer que pois, o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Esse foi um dos livros mais importantes da Bíblia do Novo Testamento. Esse livro influenciou Agostinho e influenciou Martinho Lutero. Você lembra que ele se converte lendo esse texto de Romanos 3, através da justificação pela fé. E aí ele começa o quê? A pregar contra a venda de indulgências, a venda da salvação que a Igreja Católica estava fazendo. Foi lendo Romanos. Então ele se converte, Martinho Lutero, então ele começa a
entender corretamente o Evangelho, que a salvação é pela graça de Deus, que somos justificados pela fé, somos considerados justos mediante Deus pelo sacrifício de Cristo. Não é o que eu faço que vai me dar a salvação, mas é o que Cristo fez na cruz. Cristo já pagou o preço dos nossos pecados. Então esse é o tema principal, a justificação pela fé. Até o 11, até o capítulo 11 fala isso, né? É o 11 ele vai indo. Eu fiz um estudo sobre Romanos e eu peguei em Romanos 12, 2. Para mim, não. Meu trabalho foi Romanos 12, 2. Então ele começa a parte prática. Romanos é a parte E do 1 ao 11 ele fala sobre essa justificação, né? Outro versículo que eu destaque é Romanos 8, que diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí temos 1 Coríntios, que era uma igreja das mais problemáticas, muito problema de relacionamento. Os da casa de Cloe acabaram contando para Paulo, né? Paulo fundou Corinto, foi uma cidade muito importante, e Paulo ficou sabendo que tinha um problema de relacionamento, havia problema lá, licenciosidade moral, tipo prostituição mesmo, havia problema de eles não estavam sabendo se comportar sobre se deveriam ou não ir em festa onde havia ídolos, né? Onde havia a carne sacrificada a ídolos no templo. Paulo vai colocar isso aí, que não há comunhão entre servir a Deus e aos demônios. Também Paulo tenta organizar a igreja, porque estava uma confusão na igreja de Corinto, porque cada um era uma igreja que tinha muitos dons, mas cada um queria sobressair sobre o outro. Então, ninguém esperava, não tinha ordem no culto, então Paulo vai começar a colocar ordem nas coisas ali em Corinto. Também havia problemas de irmão querendo processar outro irmão, por causa de questões de dinheiro. Paulo vai dizer: não é melhor você sofrer a perda do que você é um juiz pagão? Né? E é complicado, né? Mas também tem outra questão que Paulo vai tratar sobre a ceia, que a igreja, como que a igreja deve tratar os obreiros. Lembra lá que em Corinto havia aquela questão lá: eu sou de Paulo, sou de Pedro, sou de apóstolo, outro eu sou de Jesus. Lembra disso? Havia as panelinhas. Paulo vai tratar isso aí também, como que ele deve tratar. Paulo vai dizer: eu sou apenas servo de Deus, um outro alimentou. Então, 1 Coríntios. Que legal, ela está tentando, né? 1 Coríntios tem um monte de problema que ela está sanando, né? 2 Coríntios já é uma outra questão em que Paulo tem um relacionamento difícil com essa igreja. Então, Paulo, a princípio, antes de 2 Coríntios, ele escreveu uma carta muito dura, que se perdeu essa carta. E. Terminando a aula. Tá, Mas o Coríntios seria o tema principal que eu perdi. 1 Coríntios? O tema principal. O tema principal são vários, né? Mas são problemas de relacionamento, problemas do culto, né? Problemas doutrinários também. É uma misto de problemas numa igreja que tinha muitos dons, mas não tinha maturidade, não tinha um crescimento espiritual, eram imaturos e carnais. 2 Coríntios é um relacionamento complicado que Paulo tem com a igreja de Corinto, e ele tenta ganhar a confiança de novo dos coríntios. Então ele vai. E havia falsos mestres que estavam querendo dizer que Paulo não era um mestre habilitado por Jerusalém, não era um mestre que dava os sinais. Paulo tinha uma aparência fraca, eles começavam a acusar Paulo de muitas coisas. Se você ler 2 Coríntios, você vai ver que é uma defesa do apostolado de Paulo. Então ele vai dizer quais são os sinais do verdadeiro apóstolo. O sacrifício, ele vai dizer em muita oração, muito jejum, padeci muitas situações difíceis. Então o sinal do homem de Deus, às vezes, é o sofrimento, o sacrifício que ele faz, muitas vezes sendo atacado injustamente pelo seu povo. Então, 2 Coríntios, Paulo vai tentar o quê? Restabelecer um relacionamento entre ele e a igreja de Corinto. Ele amava aquela igreja, apesar de ele estar sendo muito atacado, e eles estavam mais tendenciosos a acreditar nos falsos mestres do que em Paulo. E Paulo vai acusar os falsos mestres, ele vai dizer, lembra daquela passagem que ele diz,
que o Satanás ele se disfarça até de anjo de luz para enganar as pessoas. Então pode ser bonito, tem uma aparência bonita, tem uma fala eloquente, mas isso não quer dizer que é de fato verdadeiro de Deus. Então Paulo começa ali a dar os sinais do apostolado. Gálatas é para combater uma heresia judaizante. A questão é, são falsos mestres. Esses eram complicados. Isso saiu da igreja desde Jerusalém. Esses querem ir e incomodaram Paulo pra caramba. Esses eram judeus, né? E eles queriam fazer o quê? Eles queriam que os gentios eles se circuncidassem, eles guardassem dias, meses e anos que os judeus também guardavam. E Paulo vai dizer: não, vocês não precisam se circuncidar, vocês não precisam fazer nada. Cristo salva, só Cristo é suficiente. Então Cristo é suficiente para a nossa salvação. Gálatas mostra que Jesus, Cristo e só Ele são suficientes. Não precisa colocar mais nada, não precisa fazer mais nenhum sacrifício. Cristo fez todos os sacrifícios. O que importa é a nossa fé. Justificação pela fé em Jesus Cristo. Então, o versículo ali: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo da escravidão. Efésios já é um outro tipo de carta, né? Efésios já é um tom mais sereno, tranquilo, diferente de Gálatas, que Paulo já chega de voador, né? Ele já chega dizendo: ó Gálatas, insensatos, quem que vos enganou, quem que vos seduziu para vocês acreditarem nisso? Já Efésios é uma carta bem serena, é um tratado teológico que fala da unidade da igreja. O principal ponto aqui, ele quer mostrar a unidade da igreja entre judeus cristãos convertidos e gentios cristãos, que formam um novo povo. John Stott chama Efésios de a nova sociedade de Deus, né? Um novo povo de Deus, um novo povo formado que Deus faz. E como esse povo deve viver em união, mas também de uma maneira ética muito profunda, muito honesta, né? Como Paulo, ele sempre dividia as suas cartas. A primeira parte é a parte doutrinária, Efésios 1 ao 3 a parte doutrinária, e o 4 ao 6 é a parte prática. Ele tem aquela parte da batalha espiritual também, né? Que Paulo também fala. Aí nós temos Filipenses e Colossenses, carta da prisão, né? Filipenses é conhecido como a carta da alegria. Tem os temas teológicos importantes, como por exemplo a doutrina da humilhação, aquele cântico cristológico, tendo em vós, pois, o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois ele, mesmo tendo a forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, né? E de servo ainda ele se humilha mais e toma a cruz. Por isso Deus exaltou sobremaneira e pôs o nome em cima de todo nome, né? Vendo como muitas vezes as pessoas querem estar lá em cima, né, mas não querem pagar o preço. Cristo foi exaltado, mas antes dele ser exaltado, de toda a autoridade, ele se humilhou. Olha onde ele teve olha onde ele estava. Ele teve toda a glória com o Pai, ele se humilha, de uma forma de servo. Depois ele se humilha e vai à morte de cruz. E aí depois Deus o exalta. E muitas pessoas já querem sentar na janelinha do trem, né? Não querem pagar o preço. Muitas vezes o que tem que acontecer? Tem que pagar o preço, suar a camisa. Colossenses, outra carta aí que tinha muitas heresias na igreja de Colossenses, heresias misturadas de judaísmos, né? Estavam querendo circuncidar eles lá, que eles guardassem dias, meses e anos, mas também havia uma mistura de paganismo. Estavam dizendo que deveriam adorar anjos, deveriam adorar os elementos da terra, os elementos aqueles rústicos, ar, água, fogo, essas coisas, e também um monte de rigor ascético. Então, Paulo ali em Colossos ele vai tratar de vários tipos de heresias, bem interessantes. A leitura de Colossos, Paulo vai mostrar assim: Cristo é supremo. Olha só o versículo 2,5. 2,9, aliás, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Esse texto de Colossos é interessantíssimo,
que mostra a supremacia de Cristo acima de todos os poderes, acima de anjos, né? Havia adoração de anjos lá também em Colossos. Paulo vai mostrar que Cristo humilhou as principados, as potestades na cruz, né? E cancelou o nosso espírito de dívida. Então Cristo venceu tudo isso. Não tem necessidade de guardar dias, guardar meses, circuncisão, adoração a anjos, esse tipo de situações que estavam entrando na igreja. Mas Cristo é suficiente, a fé em Jesus é suficiente. E aí, para finalizar, 1 e 2 Tessalonicenses foram as primeiras cartas de Paulo. E aí, 1 Tessalonicenses, Paulo tenta dar algumas orientações práticas, motivar aqueles cristãos a fé, que já tinha uma fé operosa. Paulo vai falar no seu prólogo como ele gostava de ouvir notícias dos Tessalonicenses, mas também havia alguns crentes lá que estavam muito tristes, que tinham morrido alguns irmãos. Então eles estavam com uma doutrina um pouco errada acerca da volta de Jesus e acerca da ressurreição dos mortos. Então Paulo vai falar acerca disso. Ele vai dizer que quando Cristo voltar, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos ressuscitados num piscar de olhos ao soar da última trombeta, né? Então Paulo diz: eu não quero que vocês com isso se desesperem, como são aqueles que não têm esperança. Vocês têm esperança, vocês vão ter um encontro depois, né, nos céus. Nós vamos nos encontrar com as pessoas, com os cristãos, nossa família, aqueles que a gente ama, família da fé. Então não é uma coisa que a gente tem que se desesperar, não está perdido, está com Deus, está num lugar muito melhor do que nós, já passou da morte para a vida. Então Paulo vai dizer: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. A morte para um não crente é algo desesperador, porque para ele acabou tudo, não sabe para onde vai. Mas para um crente tem esperança. Há esperança da vida eterna, esperança do encontro, uma esperança de uma vida sem dor, sem sofrimento. E ele vai finalizar então com 2 Tessalonicenses, que essas expectativas da volta de Jesus estavam trazendo um sério problema na igreja. Porque alguns estavam usando isso para não trabalhar, porque a pregação dos apóstolos era: Jesus vai voltar agora. Já que vai terminar. Já que vai vir, não trabalho mais, né? Não vai vir nas costas dos outros. Então Paulo vai corrigir em 2 Tessalonicenses essa ideia e aquele famoso versículo: se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. Né? Tinha alguns irmãos, isso é que dá para chamar, não sei se é mesmo, estavam vivendo de maneira desordenadamente e ociosamente, né? Não deveriam trabalhar, viviam nas costas de outros. Então Paulo vai dizer: não, Cristo vai voltar, mas antes, ele vai até dizer: antes de tudo vai vir o homem da iniquidade, antes de tudo vai acontecer tal coisa, tem muita coisa para acontecer daí. Paulo vai orientar isso, como é que vai ser a volta de Jesus. E não fiquem ansiosos, porque nós não sabemos o dia nem a hora que isso vai acontecer. Vamos orar? Para nós podermos encerrar, a página 36. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar para o pastor Rai, que estará aí. Deus, obrigado porque nós podemos aprender um pouco mais da Tua Palavra, Pai, aquilo que foi falado aqui, Pai, principalmente aquilo que é de acordo com a Tua Palavra. Que o Senhor use para nós fortalecimento, nossa edificação. Que o Santo Espírito também ajude, Pai, a entendermos melhor a Tua Palavra. Também ajude cada um dos alunos aqui, Deus, porque muitas vezes são coisas novas e às vezes a gente não consegue assimilar bem logo de começo. Mas peço que o Senhor ajude cada um a aprender, a assimilar a Tua Palavra, aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Nos ajuda, Pai, a crescermos na graça e no conhecimento de Cristo, porque é para isso que nós estudamos a Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém.